E acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui. Será que estamos ao vivo mesmo? Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live da semana, aulão sobre ritos de sangue. Sim, vamos falar sobre armas e a democratização da glória. Nós tínhamos elites guerreiras até agora no nosso estudo. Agora vamos ver a glória democratizada, entre aspas, né? A democracia e seus mitos. Vamos falar sobre isso hoje. Jesus da Shopee já está aqui, olha só. Boa noite, gente linda e maravilhosa. Bora para mais uma live incrível da doutora Ângela? Já vai descendo o dedo no like e compartilhando. Eu aqui estou sentindo o cheiro de sangue, muito cheiro de sangue, viu, Jesus da Shopee? Olha, e já vou dizer uma coisa, que Jesus da Shopee e eu estamos aprontando uma surpresa que vocês vão amar, né? E só vou dizer isso hoje sobre. Estamos fazendo uma coisa maravilhosa juntos, né, Jesus da Shopee? Para o espaço das deusas. É isso aí, com todos os emojis exclusivos de deusas e muita animação. Não deixem de curtir, compartilhar, já chamar a galera aí para vir assistir, porque nós estamos trabalhando e nós vamos hoje para o 11º capítulo, Ritos de Sangue. Nossa pesquisa aqui juntos, nós estamos falando a playlist Ritos de Sangue, construindo essa playlist juntos, e lembrando que essa playlist é um apoio para nossos estudos dentro dos sacrifícios humanos, tá? Nós temos uma playlist aqui só sobre sacrifícios humanos, pesquisa aprofundada, muita coisa importante, tanto dentro da Bíblia quanto fora da Bíblia, sacrifícios humanos no mundo todo, tá? Tem a playlist Sacrifícios Humanos, e aí nós criamos o Ritos de Sangue para trabalhar esse material que eu estou fazendo a minha tradução aqui para vocês, especificamente defendendo a tese de que a guerra é um rito, tá? É um ritual religioso. Tem aspectos religiosos na guerra e nós precisamos identificar isso, tá bem? Então, deixa eu ver aqui, Jesus da Shopee. Eu não vou ser o primeiro a contar, mas sei que muita gente aqui vai amar. Sim, nós estamos aprontando uma para o Espaço das Deusas e vai ser uma delícia quando sair. Então, fiquem ligados, tá, gente? Fiquem atentos, porque vai ter surpresa aí pela frente. Já no mês de agosto, a gente já vai começar a divulgar. Então, fiquem muito espertos, vai ter surpresa boa por aí. E relacionado a conteúdos que a gente já trabalhou aqui no canal, hein? Não percam. Então, hoje eu quero dar as boas-vindas, antes de começarmos a aula, aos novos membros do canal, né? O Ricardo Garcês, que reativou sua membresia, Lúcia Níquel, que reativou sua membresia, Fabiano Rodrigues, da categoria Inana, reativou sua membresia também, Ana Cris, nova membra do canal, e Viado Tecnológico maravilhoso, que está fora do Brasil agora. Beijo, querido. E também reativou sua membresia aqui no canal. Muita gente massa no Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. Então, venha fazer parte dessa comunidade com um pacote de materiais físicos, de mimos, com emojis exclusivos de deusas, com o drive do Espaço das Deusas, com slides de todos os aulões aqui do canal e muito sorteio. Enquanto sua membresia estiver ativa, todo mês 3 membros são sorteados para ganhar livros e cursos. Não perca, gente. Livros físicos incríveis, todo mês são sorteados aqui no canal, beleza? Então, vamos para a nossa aula, gente. Eu vou compartilhar a minha tela para compartilhar os slides aqui com vocês. Aê! O StreamYard está um pouco instável hoje, mas a gente consegue. Então, hoje nós vamos para o capítulo 11, as armas e a democratização da glória, né?
E começa com uma citação de Cervantes: felizes as eras abençoadas que não conheceram a terrível fúria desses motores diabólicos, que facilitaram a um braço covarde e vil tirar a vida de um cavalheiro galante. Cervantes. A guerra, em última análise, não tem grande afeição pelos homens que mais a amam. O general Douglas MacArthur talvez preferisse combater o inimigo um a um, de sabre em punho, assim como Dom Quixote desejava os dias anteriores às armas, quando as justas determinavam tudo. Mas nenhuma tradição é tão sagrada para uma elite guerreira que não possa ser deixada de lado por novos e mais eficazes métodos de matar. Nos séculos entre 1500 e 1800, a guerra europeia mudou de maneiras que desafiaram fundamentalmente a primazia da antiga elite guerreira e, por fim, em algumas épocas e em alguns lugares, a própria noção de uma elite de qualquer tipo. Então, nós vimos até aqui a formação de elites guerreiras que recebiam espólios a partir das populações pobres, que trabalhavam para que essas elites guerreiras fossem equipadas para a guerra, e essas elites batalhavam braçalmente, né, com arma em punho contra outros grupos guerreiros, né? Mas entre 1500 e 1800 nós vamos ter mudanças na Europa e também posteriormente nas Américas, mudanças drásticas na forma de batalha e na configuração da guerra. O soldado de infantaria, cujo papel na guerra medieval geralmente era de natureza auxiliar e zeladora, limpando com machados e lanças após as gloriosas investidas dos cavaleiros, passou a ocupar o centro do palco, enquanto o cavaleiro afundou em seu atual status de símbolo pitoresco de um passado romantizado. Duas revoluções militares varreram a Europa entre os séculos XVI e XIX, a primeira consistindo, em grande parte, em mudanças tecnológicas e organizacionais, em armamentos, estruturas de comando, nos meios de reunir e abastecer exércitos, e a segunda sobrepondo-se às revoluções políticas do final do século XVIII. A primeira das revoluções militares reduziu o homem comum ao nível de um minúsculo componente de precisão dentro daquele motor de guerra maior, o exército agora burocratizado. O último o investiu com um tipo de glória antes reservada à elite guerreira. Os leitores que desejarem saber mais sobre o lado puramente militar dessas mudanças devem consultar os especialistas em quem confiei. Então, a autora vai colocar nas referências bibliográficas as referências às fontes de pesquisas que podem ser buscadas para se aprofundar no aspecto puramente militar. Porque aqui ela está chamando a atenção e levantando a tese de que a guerra trata-se de um rito religioso, né, de uma organização religiosa. E agora, com essa caracterização nova, vai criar novos aspectos divinos. Aquilo que eram divindades nas guerras anteriores, agora vão ser os estados-nações. E o nacionalismo, um novo tipo de religião. Aqui estaremos mais preocupados com a transformação que acompanhou as paixões da guerra, que estavam, de fato, se difundindo da elite para o soldado e cidadão médio. Na nova era, a sacralização da guerra dependeria menos das religiões estabelecidas, como o cristianismo, e mais da nova religião, do nacionalismo. Sim, o nacionalismo como religião. Costuma-se atribuir à arma de fogo o mérito de ter derrubado o antigo estilo de luta da elite, mas a mudança começou séculos antes do emprego generalizado do poder de fogo. Um observador presciente teria vislumbrado a transformação vindoura da guerra europeia em 1346, na Batalha de Crécy,
onde a nobreza francesa foi derrubada pelas flechas de arqueiros camponeses ingleses. O princípio, tanto no caso da arma quanto do arco, é o da ação à distância. Enquanto o objetivo do guerreiro de elite era aproximar-se de um inimigo individual e derrotá-lo em um único combate, agora o arco ou a pistola lançavam mísseis e projéteis inanimados em um inimigo cujas características talvez nunca fossem visíveis. O assassino e o morto podiam estar a muitos metros de distância um do outro, até mesmo agachados, sem heroísmo, atrás de arbustos ou pedras. Uma característica crucial das armas de propulsão de projéteis era o fato de serem muito mais baratas do que o pesado equipamento dos antigos cavaleiros. Cada camponês podia fabricar seu próprio arco, se necessário, e as armas de mão tornaram-se cada vez mais acessíveis no final do século XVIII, quando os métodos de produção em massa começaram a ser aplicados à sua fabricação. As armas e os arcos também eram muito mais fáceis de aprender a usar do que o complexo armamento do cavaleiro. Um cavaleiro começava seu treinamento na infância, mas um arqueiro ou um artilheiro podia ser preparado para o combate em meses ou semanas. Armas baratas e homens treinados a baixo custo quase garantiam que o tamanho das unidades de combate aumentaria, de dezenas de milhares de homens no século XVI para centenas de milhares no século XVIII. A guerra, baseada em projéteis, favoreceu os exércitos de massa e de subelite de outra forma também. Ela tornou a matança um negócio impessoal, exigindo pouca motivação por parte do artilheiro ou arqueiro individual. O soldado a pé armado não enfrentava seu inimigo como uma ameaça ou desafio, no qual cada um anunciava sua linhagem nobre. Ele nem precisava encontrá-lo, já que mal precisava vê-lo para torná-lo um alvo. A vítima poderia ser um nobre de estatura e riqueza intimidadoras, ou poderia ser um camponês semelhante a quem o atingiu. O arqueiro ou atirador talvez nunca soubesse qual indivíduo havia condenado por sua flecha ou bala. Talvez nunca pudesse separar os gritos de dor que suas armas provocavam do barulho geral da batalha. Quisera Deus, reclamou um nobre francês sobre a arma, que essa arma infeliz nunca tivesse sido inventada e que tantos homens corajosos e valentes nunca tivessem morrido pelas mãos daqueles que não ousavam olhar para o rosto daqueles que eles abatiam com suas balas miseráveis. A impessoalidade, a capacidade de matar quem não se vê, quem não se conhece, quem não oferece necessariamente algum tipo de ameaça. Somente lentamente e com grande relutância, a elite guerreira europeia se adaptou ao novo regime de matar à distância. Mesmo depois que sua eficácia foi repetidamente demonstrada, nenhum cavaleiro pensou em usar o arco e a flecha, que eram vistos pela elite guerreira europeia como armas de covardes desde a época da Guerra de Troia, ou pelo menos desde a época em que esse mito se estabeleceu. Maldito seja o primeiro homem que se tornou um arqueiro, declarou uma chanson de Guest. Ele tinha medo e não ousava se aproximar. Os verdadeiros guerreiros na tradição cavaleiresca buscavam a intimidade do combate corpo a corpo, nobre contra nobre, e se recusavam a se agachar, como os arqueiros frequentemente faziam para se proteger. A morte e a derrota eram preferíveis à menor perda de posição social. Nenhuma história de resistência da elite à mudança tecnológica é mais desconcertante ou patética do que a da cavalaria francesa na Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra. Como se estivessem em um estado de negação psicológica coletiva, os franceses repetiram o desastre de Crécy, cavalgando para a morte em uma saraivada de flechas, novamente em Poitiers em 1356 e mais uma vez em 1415 em Agincourt.
Sua eventual aceitação de uma camponesa como líder militar é provavelmente melhor compreendida no contexto dessa crise tecnológica e da profunda desmoralização que ela ocasionou. É nesse contexto de crise tecnológica que coisas extraordinárias poderiam acontecer no campo de batalha. Com uma investida de cavaleiros blindados, que havia sido a tática preferida por mais de 500 anos, já não parecia funcionar. O arcebispo Jacques Legoulou aconselhou o rei que Deus poderia muito bem ter escolhido uma camponesa para salvar a França, a fim de humilhar os orgulhosos que haviam fracassado. Uma vez estabelecida em seu comando, segundo reza a lenda, Joana d'Arc foi capaz de romper o conservadorismo tecnológico dos guerreiros mais experientes de outra forma. Apesar de todo o seu caráter sobrenatural, ela foi pioneira no uso da artilharia em batalha e ajudou a estabelecer a pólvora como uma ferramenta de guerra rotineira. Foi a arma que nivelou de forma mais decisiva os campos de batalha, fazendo com que as elites guerreiras de quase todo o mundo resistissem ao seu poder explosivo pelo máximo de tempo possível. A substituição do arco e flecha pela arma de fogo não é uma melhoria tão óbvia quanto se poderia pensar. No início do século XVI, quando muitas localidades estavam fazendo a conversão, um arqueiro bem treinado podia atirar com muito mais rapidez e precisão do que um homem com um arcabuz. Um atrativo da arma, no entanto, era o fato de exigir menos treinamento. Mas as armas de fogo também exerciam um fascínio menos racional, sugere McNeill, devido ao barulho que faziam. Provavelmente, naquela época, o maior barulho já feito pelo homem. E seu simbolismo sexual. Sim, uma arma de cano comprido tem, sim, aspecto fálico. No Egito, a elite dos guerreiros mamelucos desdenhava da arma. Na Itália, um condottiere do século XVI ordenou que os olhos fossem arrancados e as mãos cortadas de todos os inimigos que fossem pegos com armas de fogo. O Japão foi mais longe, com o governo central, de fato, banindo a arma algumas décadas após sua introdução pelos europeus em 1543. Como escreveu Noam Perry, a elite guerreira japonesa percebeu rapidamente a ameaça potencial da arma e todo o seu sistema social. Foi um choque para todos descobrir que um fazendeiro com uma arma poderia matar o samurai mais durão tão prontamente. A resistência da elite à arma ressalta uma contradição inerente à própria noção de uma elite guerreira. O objetivo da guerra é vencer, mas os guerreiros de elite também têm outro objetivo, que é preservar seu status de elite, a sua honra. Por longos períodos, esses objetivos podem ser totalmente consistentes, pois os membros das elites guerreiras hereditárias provavelmente são os mais bem treinados e mais adequados para o comando. Em tempos de mudanças tecnológicas, porém, a consciência de status da elite muitas vezes assume a forma de um conservadorismo profundo e fatal, uma tendência de se apegar a armas e métodos preferidos até sua obsolescência. A classe samurai japonesa pôde se entregar a mais de 2 séculos de luta de espadas somente devido ao seu isolamento geográfico. Mas na vasta e heterogênea massa de terra europeia, esse tradicionalismo vaidoso não poderia ser mantido por muito tempo. Eventualmente, o imperativo de vencer teve que se impor sobre os estimados privilégios de classe. A maneira pela qual a elite guerreira europeia se adaptou à guerra de projéteis foi tentar forjar um grande número de homens armados em uma única mega arma, um exército, que pudesse ser efetivamente empunhada por um pequeno número de homens no topo, os comandantes. Aí veja que muda-se a ideia de elite guerreira. Então, a elite guerreira de antigamente agora vai perder seu status
para esse pequeno grupo de homens no comando, que não vão estar na frente de batalha, mas que vão a todo custo enviar o maior número de homens em seu lugar. As guerras medievais não eram travadas por exércitos em qualquer sentido moderno reconhecível, mas por grupos de homens soltos, muitas vezes sob poucos ou nenhum comando central. O tamanho relativamente pequeno das forças medievais, com milhares ou no máximo dezenas de milhares de homens, tornava tolerável uma certa quantidade de anarquia. Mas um dos primeiros resultados da guerra com projéteis foi aumentar o número de tropas reunidas em um qualquer combate. E aí você vai ter um grupo, um exército treinado de forma sincrônica. A ocasional bala ou flecha bem apontada do franco-atirador não seria suficiente. Era necessária uma verdadeira chuva de flechas ou balas letais. Como observou o observador francês no final do século XV, o principal fator para as batalhas são os arqueiros, mas que sejam aos milhares, pois em pequeno número eles não valem nada. Quando uma entidade política aumentava seu número de tropas, outras eram obrigadas a seguir o exemplo. Argumentando a favor do aumento do orçamento militar, um orador do parlamento inglês reclamou em 1733 que os 18 mil homens propostos não são proporcionais aos números mantidos por nossos vizinhos. Naquela época, a maioria dos estados europeus tinha ido muito além da antiga prática de recrutar soldados a pé ou mercenários de forma ad hoc, ou seja, com o único objetivo de legitimar ou defender, né, a teoria e não em decorrência de uma compreensão objetiva e isenta da realidade. Para cada guerra que surgisse, exércitos permanentes nos quais milhares de homens eram mantidos em condições de prontidão para o combate, mesmo em tempos de paz, tornaram-se a regra na maioria dos lugares no século XVII. O tamanho dos novos exércitos exigia sistemas rígidos de disciplina e comando. Por um lado, os membros da antiga elite militar dificilmente poderiam confiar em um enorme grupo de homens de baixa origem, todos eles provavelmente recrutas relutantes e cada um deles equipado com poder de fogo letal, a menos que essas tropas tivessem sido levadas a uma condição de docilidade servil. Então, o treinamento regular desses homens deveria, basicamente, domesticá-los. Nos novos exércitos, a antiga elite guerreira abandonou o papel heróico de combate do cavaleiro e assumiu o papel de liderança burocratizada do oficial, cujo poder individual do oficial sobre seus homens era tão absoluto que, como observou o historiador Hans Delbrück sobre as forças armadas prussianas, o soldado tinha que temer seu oficial mais do que o inimigo. O manual militar francês do século XVII detalha as punições que um oficial poderia aplicar a seu próprio critério. Os oficiais, até o nível sargento-mor, tinham o direito de matar subalternos recalcitrantes com suas espadas. Os capitães podiam golpear com a parte plana da espada. Os sargentos podiam bater em seus homens com a haste da alabarda, embora não com a espada, e assim por diante. Mas a punição implica uma quebra prévia da disciplina. Havia métodos desenvolvidos no final do século XVI para garantir que a disciplina fosse tão completamente internalizada que ninguém pensaria em desobedecer a uma ordem, que idealmente ninguém pensaria em nada, né? Um príncipe holandês, Maurice de Nassau, teve a ideia do exercício. Em vez de serem treinadas uma vez e depois confiadas para usar suas habilidades no campo de batalha, as tropas deveriam ser treinadas incessantemente, desde o momento da indução até a véspera da batalha. Eles deveriam formar fileiras, marchar e manipular suas armas repetidamente em qualquer tipo de clima, como uma ocupação de tempo integral. E aí a gente vê da onde que surgiu a ideia do treinamento militar, né?
Um dos objetivos do exercício era acelerar operações complicadas, como o carregamento de mosquetes, que em um notável prenúncio do Taylorismo industrial do século XX, foi dividido em 32 etapas separadas que deveriam ser repetidas em uníssono por aqueles que executavam o exercício. Ao mesmo tempo, o exercício também servia para eliminar qualquer tempo ocioso durante o qual as tropas poderiam cair em sedição ou brigas, bem como qualquer vestígio de iniciativa individual. Veja que a pensamento crítico, o individualismo tem que ser erradicado do grupo. Até mesmo um guerreiro de elite, como Frederico o Grande, cujo papel no exercício era certamente de comando, poderia escrever para casa cansado: Eu venho do treinamento, eu treino, eu vou treinar. Essa é toda a notícia que posso lhe dar. Idealmente, o exército mecânico resultante, para usar a frase de Manuel de Landa, poderia ser lançado no campo de batalha como se fosse um único e enorme instrumento de guerra. O objetivo é que toda a massa daquele exército fosse uma única arma. Pouco era exigido das unidades humanas dessa máquina, exceto que elas se mantivessem firmes e atirassem quando comandadas. A mira não era esperada nem originalmente valia o esforço, dada a imprecisão das primeiras armas de fogo, como o mosquete e o arcabuz. Parker relata que os livros de exercícios do exército prussiano não continham nenhum comando para mirar. Então, por causa da imprecisão das primeiras armas de fogo, dos projéteis, então não era importante mirar. Isso não constava nos primeiros manuais de treinamento militar. O negócio era atirar. A ideia era simplesmente direcionar uma salva após outra de balas contra o inimigo, até que um ou outro lado ficasse sem homens. Assim, para o soldado comum, a coragem era menos importante do que o fatalismo e um tipo de passividade estólida. Como escreve O'Connell, o sistema exigia que ele ficasse imperturbável a queima-roupa, desprezando qualquer cobertura, e disparasse metodicamente contra as fileiras inimigas até que uma arma de pequeno porte, uma bala de canhão ou um sabre de cavalaria o abatesse. Não é preciso dizer que as taxas de mortalidade eram chocantemente altas, com provavelmente um de cada 4 ou 5 soldados morrendo em cada ano de serviço ativo. O alistamento, como observa o historiador Geoffrey Parker, na verdade havia se tornado uma sentença de morte. Essas altas taxas de desperdício militar reforçavam a necessidade de exércitos cada vez maiores. Quanto maior o exército, maior a necessidade de métodos sistemáticos de disciplina e controle. Com melhores métodos de disciplina e controle, maior o exército poderia ser. Graças ao aumento geral da população europeia, os únicos limites dessa dinâmica eram as dificuldades de pagar e abastecer os exércitos permanentes, que agora tinham o tamanho das principais cidades. No final do século XVIII, a Prússia gastava aproximadamente 90% de sua receita com as forças armadas, enquanto a França dedicava 2/3 de seu orçamento somente ao exército. Uma consequência do aumento do tamanho do exército foi o surgimento de uma nova forma de organização social, o Estado burocrático moderno. Nas palavras de Delbrück, como um pré-requisito, ou talvez devêssemos dizer um efeito colateral, da grande mudança no exército, desenvolveu-se uma nova administração do Estado, uma burocracia cuja missão era coletar os impostos necessários para manter o exército. Outros fatores também estavam militando para a formação de estados burocráticos, principalmente o surgimento do comércio, que exigia que houvesse alguma autoridade central para fazer cumprir os contratos e impor sistemas uniformes de moeda, pesos e medidas. Mas as necessidades dos exércitos, sem dúvida, superavam a conveniência dos comerciantes. A Prússia, por exemplo, como escreveu o historiador Michael Howard,
não era tanto um Estado que possuía um exército, mas um exército que possuía um Estado. E foi criada pela dinastia Hohenzollern, principalmente para fornecer um exército para apoiar seu poder. Na era dos exércitos em massa, a unidade do militarismo não podia mais, obviamente, ser uma pequena propriedade feudal, um ducado ou um baronato. Tinha de ser uma massa de terra administrada centralmente que contivesse recursos produtivos suficientes para alimentar e alojar dezenas ou centenas de milhares de homens essencialmente improdutivos o tempo todo, ou seja, um Estado-nação. Então, aqui a tese da Bárbara chega ao ponto de defender que os Estados-nação, nasceram do militarismo. A preeminência da guerra como um fator que leva à formação de estados burocráticos é bem ilustrada, por exemplo, de um tempo e lugar muito diferentes. China do século III antes da Era Comum. Na Revolução Militar da China Antiga, os cocheiros aristocráticos deram lugar à infantaria em massa, armada com espadas e lanças. O antigo estilo de guerra envolvia forças de não mais de 10 mil homens por batalha, enquanto os novos exércitos de massa tinham um número 10 vezes maior. Como resultado, observa Parker, o antigo estilo de governança não funcionaria mais. Naturalmente, mudanças militares dessa magnitude apresentaram problemas crônicos de suprimento e comando, que forçaram os estados em guerra a remodelar sua estrutura política. Assim, a maioria dos governos mudou de algo semelhante a uma grande casa, com os cargos mais importantes nas mãos dos parentes do governante ou dos principais nobres, para um Estado autocrático administrado em nome de um príncipe despótico por uma burocracia assalariada, né? Então veja que o militarismo ele vai causar essa mudança tecnológica militar vai causar a mudança política de estrutura fundamental política daquela sociedade. Assim como o estilo de guerra de elite havia gerado o feudalismo em cenários tão diferentes quanto a Europa medieval e o Japão, os exércitos de massa em todos os lugares levaram ao estado burocrático. Os meios de destruição, como observamos, desempenham um papel decisivo na formação das culturas humanas. Mas o surgimento do Estado-nação como unidade administrativa não nos diz nada sobre as crenças ou paixões das pessoas que o chamaram de seu. Para nossos propósitos, a consequência mais importante do exército de massa foi que uma proporção cada vez maior da população masculina estava passando por um tipo de experiência totalmente nova, que estabeleceria a base para um novo tipo de paixão, a do nacionalismo. E aqui nós estamos vendo o nacionalismo não somente como uma visão, uma paixão, uma força propulsora para batalhas, defesas e coisas desse tipo, mas vai se tornando também a nova religião hegemônica, né? Deixa eu só ver o comentário de quem chegou depois. Diretrix, boa noite a todos, todos e todas. Boa noite, Diretrix, seja muito bem-vindo. Gratidão pela aula, mestra querida. Obrigada pela presença. Já deixem seu like, hein, gente? Bolados do Catnip, boa noite, professora Ângela. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Então, o nacionalismo aqui é que vai sendo formado a partir das necessidades de mudança tecnológica militar. Tá? E a gente vê isso como o militarismo vai ditar as políticas nacionais, né? Muito antes de noções como França, Itália ou pátria terem o poder de agitar e elevar as pessoas, os soldados dos novos exércitos de massa estavam experimentando diretamente o que significa sentir-se parte de algo maior do que si mesmo. E é importante a gente entender que a noção de pátria, nação,
de país é uma invenção, tá? E que vai é um mito também, é assim como uma divindade, é uma invenção para que um grupo de pessoas viva em função dessa noção, desse mito, tá? Os exércitos ainda eram frequentemente grupos multinacionais, reunindo homens de diferentes dialetos e idiomas. Mas foi nesses exércitos, como escreveu George Mouse, que a maioria dos voluntários, mas muitos recrutas também, experimentaram um novo tipo de comunidade unida por um perigo comum e um objetivo comum. A imposição generalizada de uniformes, juntamente com o treinamento incessante, necessariamente ajudou a aumentar esse novo senso de comunidade no soldado comum. E vejo tanto de que isso é importante, gente, que muitas pessoas hoje se aliançam a exércitos, entram em batalhas, se alistam, né, a grupos específicos, exatamente por essa necessidade de pertencimento. Um membro da antiga elite guerreira derivava sua identidade de seu lugar em uma linhagem nobre de guerreiros. Um soldado dos novos exércitos derivava sua identidade de sua participação em uma massa viva de guerreiros capazes de marchar, trabalhar e lutar como um só. Obviamente, essa não era uma experiência que a maioria dos homens aceitava ou buscava. Devido à disciplina bárbara e às grandes chances de morrer em batalha, os homens se esforçavam ao máximo para evitar o alistamento, ou, uma vez alistados, para escapar. As taxas de deserção eram astronômicas para os padrões atuais. Em determinados momentos, conta Parker, quase um exército inteiro desaparecia no ar. Para uma classe baixa que ainda não havia experimentado a disciplina da fábrica, cujos membros normalmente não participavam de nenhum esforço coletivo em escala maior do que uma colheita, a vida no exército deve ter sido uma provação rude e aterrorizante. Mas também houve os primeiros sinais de algo mais, se ainda não fervor nacionalista, então algo muito mais básico. Não temos registros dos sentimentos e impressões dos soldados comuns nesse período, mas William McNeill baseou-se em sua própria experiência na Segunda Guerra Mundial para fornecer uma visão em primeira mão do efeito psicológico do treinamento. Pelo menos nenhuma é citada nas fontes que consultei, e é difícil acreditar que estudiosos do calibre, por exemplo, de O'Connell ou McNeill, ignorariam os diários ou cartas de soldados comuns se esses registros estivessem disponíveis. O movimento dos grandes músculos em uníssono, escreveu ele, desperta ecos do nível mais primitivo de sociedade conhecido pela humanidade. Desenvolve-se uma ligação rítmica entre os indivíduos que, segundo ele, está ligada à dança e aos confrontos ruidosos com os pés batendo dos humanos pré-históricos com os animais. Então, o que ele descreve é algo como se fosse um eco dos ritos primitivos. O termo técnico para essa experiência é arrastamento, a imposição de movimentos sincronizados a vários indivíduos. Os seres humanos buscam voluntariamente o arrastamento, por exemplo, dançando em círculos ou linhas, participando de desfiles e equipes de marcha de precisão, ou como espectadores de esportes, cantando e realizando movimentos sincronizados como a onda. Então, aquela ola que fazem nos estádios, né, de futebol, aquelas ondas, é como se uma sensação de pertencimento, como esse arrastamento, você fazendo parte de algo maior, um desenho gigante maior, formado por uma multidão de pessoas. Então, quem já foi num estádio de futebol e fez aquela ola levantando os braços, como uma onda que vai se arrastando em todo o estádio, é essa sensação e esse tipo de rito que é descrito aqui. Até onde posso determinar, a psicologia tem pouco a dizer sobre esse desejo de alcançar a conformidade rítmica
com nossos companheiros. Mas seja buscado livremente ou imposto por um sargento, o arrastamento pode proporcionar uma experiência de perda de limites profundamente satisfatória e muitas vezes edificante, que leva, em sua forma extrema, ao transe estático. Por meio de tais formas de união muscular, conjectura McNeill, vislumbramos a comunidade primária há muito perdida do bando humano pré-histórico. Não era, claro, uma comunidade humana em pleno funcionamento que estava sendo moldada no exército de massa no início da Europa moderna. Mas veja como que o treinamento militar, ele vai levar a pessoa a ter essas sensações como se estivesse se conectando a algo mais primitivo do humano. Os exércitos não produzem bens nem reproduzem seres humanos. Na verdade, os exércitos controlados despoticamente da época não podiam nem mesmo se alimentar, já que o perigo de deserção excluía o direito tradicional do soldado de infantaria de vagar e se alimentar por conta própria. Se esse exército pudesse ser comparado a um ser vivo, seria uma criatura enorme, de movimento lento e predatório, que de alguma forma havia perdido a capacidade de ingerir sua própria presa. Era uma fera complexa, como escreve McNeill, com sua rígida estrutura de comando servindo como um sistema nervoso central, capaz de ativar garras tecnologicamente diferenciadas e dentes, mas uma fera cuja única função era matar. Mas essa fera, da qual cada vez mais jovens europeus estavam fazendo parte, ainda estava em um estágio muito primitivo de evolução. Seu sistema nervoso central funcionava em apenas uma direção, de cima para baixo, de general para oficial e de oficial para homens, ou seja, de nobre para plebeu. Frederico o Grande queria que seus homens entendessem que cada ato é o trabalho de um único homem, ou seja, de seu comandante. Entre os soldados rasos, escreveu ele, ninguém raciocina, todos executam. Portanto, o exército de massa do início da modernidade foi projetado para explorar o fato de que suas subunidades finais eram elas próprias seres sensíveis capazes de receber informações e tomar decisões por si mesmas. Não se espera que ele mire e raramente se confia que ele seja um batedor. O soldado individual quase não precisava de órgãos dos sentidos, apenas dos hábitos de movimentos repetitivos estabelecidos pelo treinamento. O próximo estágio da evolução do exército de massa daria início a uma exploração muito mais completa das capacidades humanas do soldado, incluindo suas emoções e suas habilidades. Mas isso exigiria outro tipo de revolução, mais abrangente. E aí nós vamos ver a questão da revolução a partir de baixo, e nós vamos entender algumas questões importantes em relação à estruturação desses exércitos a partir da era moderna, né? Deixa eu ver, Jane Moura Santos. Oi, querida, como está? Aprendendo com você. Oi, querida! Beijo, Jane. Que bom que está aqui, hein? Nós estamos no capítulo 11 do livro Ritos de Sangue, lembrando que essa live faz parte de toda uma playlist. Depois você pode ir nas playlists e começar desde o primeiro capítulo, Ritos de Sangue, que estamos trabalhando esse livro. Eu estou fazendo a minha tradução desse material para vocês aqui no canal, beleza? Aproveitem as playlists e os cursos gratuitos aqui no canal, hein? Vamos então para a revolução a partir de baixo. A Revolução chamada Americana foi o primeiro confronto da Europa com uma força armada que não tinha utilidade para a etiqueta de guerra da elite. Em vez de se posicionarem em formação e atirarem sob comando, os colonos se esconderam atrás de árvores e muros de pedra, mirando em alvos cuidadosamente selecionados. Em sua maioria fazendeiros, eles se deliciavam em eliminar os aristocráticos oficiais britânicos que, em um campo de batalha europeu, talvez esperassem ser tratados com a deferência apropriada para sua classe. Do ponto de vista britânico,
Os estadunidenses não tinham nenhuma noção de honra. Eles não hesitavam em vestir casacos vermelhos para se esgueirar por trás das linhas inimigas ou, ocasionalmente, fingir que estavam se rendendo apenas para chegar perto o suficiente para disparar uma rajada de tiros. Enquanto as tropas comandadas por britânicos, muitos deles mercenários hessianos, haviam sido treinados para atirar, os estadunidenses sabiam como matar. A vantagem estadunidense derivava não apenas do moral mais elevado dos rebeldes, mas, como sugere O'Connell, de sua relação mais direta e primitiva com a vida não humana. A Europa do final do século XVIII oferecia ao homem comum pouca experiência com a caça. Os animais de caça eram, em grande parte, confinados às propriedades aristocráticas, onde os nobres montados os perseguiam por esporte. Os Estados Unidos, por outro lado, ainda eram relativamente ricos em caça, e o fazendeiro médio era um perseguidor de cervos que chegava ao campo de batalha armado com um rifle de caça e as habilidades de um caçador. Se ele já havia lutado contra humanos antes, eles eram, na maioria dos casos, indígenas que tinham o hábito de lutar contra homens como se fossem animais, perseguindo-os e atirando a partir de um esconderijo. O guerreiro indígena tornou-se tutor dos colonos. Como escreveu um morador da Nova Inglaterra em 1677, em nossa primeira guerra com os indígenas, com os índios, né, eles chamam de índios, Deus teve o prazer de nos mostrar a vaidade de nossa habilidade militar, no manejo de nossas armas, segundo o modo europeu. Agora temos o prazer de aprender o modo de guerra mais furtivo. E aí eles tratavam os indígenas, que a palavra indígena significa nativo, né? E a palavra índio tem referência à colonização, como se eles fossem das Índias, né? Então, quando eles chamam de índios, eles estão tratando como colonizados. Mas, na verdade, o termo adequado é indígena, porque eram povos nativos, tá? Em parte, portanto, a transformação da guerra no século XIX foi estimulada pelo contato da Europa, por meio dos revolucionários americanos, com o que eram essencialmente métodos de matar da Idade da Pedra. Demorou mais de uma década para que as lições da Revolução Americana fossem aplicadas ao campo de batalha europeu. O corpo de oficiais europeu ainda era esmagadoramente aristocrático, viciado em seus rituais e desconfiado de suas tropas. O historiador Alfred Wax fornece um exemplo claro da relutância dos europeus em aprender com os estadunidenses. Quando foi proposto no continente, na década de 1790, o embotamento do brilho das armas de fogo para torná-las alvos menos óbvios, como havia sido considerado aconselhável na Guerra Americana, um autor militar protestou. O soldado teria, então, muito pouco para polir e perderia seu point de honor da limpeza, né? Veja, ele estava simplesmente achando que o brilho da sua arma era uma questão de honra, e não levando em consideração que deixar ela fosca faria com que ele pudesse se camuflar mais facilmente, né? Antes que a Europa pudesse fazer uso da nova forma de guerra pioneira, ou poderíamos dizer redescoberta, nos Estados Unidos, uma revolução em solo europeu derrubou a antiga e ossificada relação entre nobre e plebeu, ou como eram conhecidos nos novos exércitos de massa, oficial e alistado. A Revolução Francesa, seguindo os passos da Revolução Americana, teve efeitos profundos em ambos os extremos da hierarquia militar. Nos níveis mais baixos, significou que o soldado comum não se via mais como súdito de um rei, mas como cidadão de uma nação. Essa súbita elevação de seu status percebido o tornou menos disposto a morrer da maneira antiga, permanecendo em filas rígidas e disparando salva após salva sob comando. Mas também o tornou mais disposto a dar a vida. A nação agora se torna uma divindade, né? Se isso fosse necessário, porque agora ele tinha algo pelo qual dar a vida, a nação, concebida como sua nação. Antes da Revolução, de acordo com Moss, nenhum esforço havia sido feito para incentivar os soldados a se identificarem
com os objetivos da guerra. Supunha-se que eles não tinham muito interesse neles. Após a Revolução, no entanto, o soldado não mais lutava apenas em nome de um rei, mas por um ideal que abrangia toda a nação, sob os símbolos da tricolor e da Marselhesa. Como escreve o historiador Christopher Herold, os soldados do Exército Revolucionário Francês eram os primeiros soldados europeus em mais de um século que podiam considerar a causa pela qual estavam lutando como sua própria. Os primeiros plebeus autorizados a se distinguir por atos de iniciativa pessoal e heroísmo, que até então eram tolerados apenas pelos nobres. Veja como a criação da nação, desse ideal de nação, e muitos falam, a Revolução Francesa, que maravilha, destituiu o rei, destituiu, né, a elite, a burguesia, aquela coisa toda, mas criou uma nova divindade, criou a nação, né, pela qual muitos dão a vida até hoje. Ao mesmo tempo, o efeito da Revolução Francesa foi dispersar, desacreditar e destruir os níveis superiores da hierarquia militar, alguns dos quais foram executados ou exilados como monarquistas, enquanto outros desertaram para os exércitos aliados europeus que haviam se apressado em reprimir a Revolução. Com a velha elite guerreira francesa em desordem, o caminho estava aberto para um recém-chegado brilhante e implacável, Napoleão Bonaparte, aproveitar as possibilidades militares liberadas por ambas as revoluções, americana e francesa. Quero só fazer uma observação, que é assim que muitas vezes os grupos revolucionários progressistas acabam se perdendo. Eles se perdem em nome de destruir uma elite, destruir uma burguesia ou eliminar questões importantes, né, que estão no poder, mas em nome de um Estado e que acabam abraçando o Estado como uma nação, como uma divindade. Então, os progressistas acabam adorando a mesma divindade sob outro aspecto, debaixo de uma outra máscara, tá? Basicamente, os anarquistas são aqueles que querem o fim de tudo, tanto do Estado quanto da burguesia, né? Em contraste com os comandantes aristocráticos que ele substituiu, Napoleão tinha apenas um objetivo na guerra: a vitória total, ou seja, a derrota total de seus adversários. Os membros da elite militar tradicional sempre foram sobrecarregados com a prioridade, muitas vezes conflitante, de manter seu poder dentro de seus próprios exércitos e sociedades. Mas Napoleão, um obscuro corso impulsionado ao poder pelo espírito de liberté, égalité, fraternité, não tinha uma agenda social conservadora para distraí-lo da tarefa de vencer. Ele podia dispensar, por exemplo, os lentos trens de suprimentos que muitas vezes literalmente paralisavam os exércitos convencionais, tanto porque seus oficiais faziam sem os luxos que normalmente acompanhavam o status de oficial, seus homens até mesmo faziam sem barracas, quanto porque suas tropas podiam ser confiadas para correr soltas e procurar comida por conta própria. Nada ilustra melhor a nova autonomia e o novo status do cidadão soldado francês do que a atitude de Napoleão em relação à deserção. No exército prussiano, classicamente preciso e obsessivamente treinado, a deserção deveria ser evitada, evitando-se acampar perto de uma floresta, fazendo com que os homens fossem visitados com frequência em suas tendas, fazendo com que patrulhas de hussardos montados percorressem o acampamento, não permitindo que os soldados caíssem fora das fileiras, fazendo com que as patrulhas de hussardos se movessem lateralmente quando a infantaria estivesse passando por uma área arborizada, né, para proteger a visão, para não deixar que eles vejam. Então, os soldados prussianos, em outras palavras, eram tratados mais ou menos como prisioneiros de guerra e por seus próprios oficiais. Napoleão, por outro lado, instruiu seus oficiais a confiarem na pressão dos colegas. Os comandantes incitarão os soldados a sentirem que esses homens desertores são vergonhosos, pois a maior punição em um exército francês por não terem participado dos perigos e das vitórias é a reprovação que lhes é dirigida por seus camaradas. Veja a mudança de mentalidade aqui.
Foi no campo de batalha, no entanto, que o novo cidadão soldado provou ser uma inovação militar irresistível. E então, aqui, o discurso vai muito mais no campo da honra, né? O nobre revolucionário Lafayette havia tentado introduzir táticas estadunidenses nas Forças Armadas francesas, mas o crédito pela americanização da guerra europeia vai para Napoleão. Suas tropas não se limitavam a ficar paradas e disparar saraivadas como se fosse uma única unidade gigante de artilharia. Elas lutavam como os colonos estadunidenses fizeram, dominando os exércitos relativamente inertes de seus inimigos, com enxames de atiradores de elite que se automobilizavam. Dava maior autonomia para os soldados. Enquanto os exércitos do antigo regime eram lentos e, para todos os fins práticos, bestas cegas cujos cérebros estavam concentrados inteiramente em alguns comandantes de alto escalão, o exército de Napoleão era um exército que se movia rapidamente, alimentava-se das ruínas de suas presas e obtinha sua inteligência e informações sensoriais de centenas de milhares de unidades móveis individuais. E em todos os lugares para onde as ambições de Napoleão o levaram, em toda a Europa, nas profundezas da Rússia, até mesmo no sul do Egito, os exércitos do antigo regime cederam diante dessa nova e mais evoluída forma de animal predador. As revoluções francesa e americana são, obviamente, mais conhecidas por seus efeitos em domínios não relacionados ao negócio de matar. Elas abalaram as estruturas seculares de dominação aristocrática e dinástica, abrindo assim um sentido inteiramente novo do possível, não apenas para os homens de classe média, e no caso americano, muitas vezes rico, que as lideraram, mas para os pobres e, por fim, para a eterna classe baixa, as mulheres. A Revolução Francesa, em particular, revisou o cálculo da esperança e do desespero humano, convencendo alguns de que uma mudança real para melhor está ao alcance da mão e outros de que nenhuma mudança real é possível, apenas uma remodelação sangrenta das pessoas no topo. Basicamente, geralmente é o que acontece, você troca um pelo outro lá em cima, né? Mas do ponto de vista militar, o efeito das revoluções foi brutalmente simples. Elas tornaram possível, pela primeira vez, a exploração total do poder de matar das armas. O potencial sempre existiu, mas não podia ser utilizado nas sociedades do antigo regime com seus exércitos rigidamente antigos, nos quais o uso da arma havia sido reduzido a um ritual de treinamento. A promessa e a terrível ameaça da arma só poderia ser cumprida por um portador de arma capaz de ver, mover-se e mirar por conta própria. E esse era o novo soldado cidadão revolucionário. Escrevendo no final do século XIX, Karl Marx esperava que a Revolução Socialista alinhasse as relações sociais humanas com a promessa tecnológica dos meios de produção recém-industrializados. Obviamente, as relações humanas não poderiam permanecer presas, digamos, à era feudal, em uma época em que a produção estava ocorrendo em fábricas movidas a vapor. O que Marx não percebeu é que as revoluções burguesas, francesa e americana, já haviam conseguido alinhar as relações sociais da guerra com os meios de destruição. Inevitavelmente, uma mudança tão drástica na prática da guerra teve de afetar as paixões que os homens levavam para a guerra. E, infelizmente, muitos teóricos e os bambambãs, né, dos discursos de esquerda ignoraram foi essa questão dos meios de destruição que, na verdade, estavam moldando os estados-nação. Na nova era, as noções de glória e sacrifício não podiam mais ser confinadas a uma estreita classe hereditária de guerreiros, porque o novo método de luta tornava todo homem um guerreiro no sentido antiquado. Assim como o cavaleiro ou o samurai, o cidadão soldado deveria demonstrar iniciativa, fazer julgamentos relâmpagos e realizar atos de heroísmo. No mínimo, ele, por sua vez, poderia esperar compartilhar a glória da guerra, o renome, as marcas tangíveis de estima,
antes reservados aos membros valorosos da elite guerreira. O primeiro passo para a criação de uma nova religião de guerra em massa foi, portanto, o que poderíamos chamar de democratização da glória. Nos exércitos revolucionários americanos e franceses, honras e distinções como medalhas e faixas foram concedidas pela primeira vez a soldados comuns. Veja que quando você traz honra para classes mais baixas, quando você traz algum tipo de reconhecimento para os grupos mais vulnerabilizados da sociedade, você constitui uma religião de muitos mais adeptos. Então, a religião da guerra, ela se forma a partir do momento em que soldados pobres, soldados comuns, pessoas do povo, recebem medalhas e faixas e condecorações de guerra. A mesma coisa acontece com os progressistas, né? Com um tipo de valorização dos grupos vulneráveis, você cria uma religião em torno do progressismo evangélico, por exemplo. E a mesma coisa acontece aqui. Na hierarquia medieval, o efeito disso foi minar a antiga associação entre nobreza e riqueza hereditária. Então, veja que coisa maravilhosa. Agora, essa questão de nobreza, riqueza hereditária nos exércitos, na guerra, não tinha mais poder. E isso vai encher os olhos daqueles que querem honras, né? Mesmo sendo de origem pobre. Na hierarquia medieval de valores, qualidades como coragem e altruísmo eram quase inseparáveis de pertencer à elite econômica, de modo que palavras como nobre e nobreza referiam-se tanto ao caráter quanto à posição social. Esperava-se que os nobres, no sentido econômico, fossem corajosos e abnegados na guerra, mas não se esperava encontrar qualidades morais das classes mais baixas que compunham a soldadesca, né? Nem coragem, nem lealdade, nem espírito de grupo, nem sacrifício, nem autoconfiança. Os supostos defeitos de caráter do soldado raso comum há muito eram reconhecidos como uma desvantagem militar. Na primeira Revolução Europeia, a dos ingleses, em 1660, Oliver Cromwell escreveu para seu primo e colega revolucionário John Hampden: suas tropas são, em sua maioria, homens de serviço, velhos e desgastados, babadores de vinho e ralé semelhante. Por outro lado, as tropas do inimigo são filhos de cavalheiros e jovens de posição. Você acredita que a coragem de tais companheiros miseráveis e comuns jamais será igual à dos homens que têm honra, coragem e determinação em seus corações? Vocês deveriam procurar criar homens com um único espírito e não me censurem pelo que estou dizendo, com um espírito que seja igual ao dos cavalheiros. Se os exércitos de massa do início do período moderno haviam proletarizado o soldado raso, reduzindo-o do status de camponês ao de uma engrenagem em uma máquina, os exércitos revolucionários do final do século XVIII e do século XIX agora o nobrezavam, então tornavam o camponês um nobre, alguém que dá sua vida pela pátria. Ele também tinha uma chance de glória, ele também tinha uma honra a defender, e ele também possuía o que antes eram os adereços dos nobres, uma bandeira, por exemplo, que agora simbolizava uma vasta população em vez de uma única dinastia. Veja o poder da bandeira nacional, o Estado-nação como divindade, a bandeira como um símbolo dessa divindade. De acordo com Watts, a tricolor bandeira da França gratificou emoções antes desfrutadas apenas pela nobreza. Em suma, toda a nação havia se tornado a nobreza. E isso faz qualquer um dar sua vida por essa religião, né? O nacionalismo. A contrapartida para essa elevação de status era que o homem médio agora arriscava uma chance muito maior de morrer em batalha do que seus ancestrais camponeses da era dos combates de cavaleiros. Napoleão foi particularmente arbitrário em seu desperdício de homens como bucha de canhão, esperando que eles não apenas ficassem de pé e atirassem,
mas que atacassem sem medo as posições de artilharia do inimigo. Ele colocou em campo os maiores exércitos que a Europa já havia visto, com centenas de milhares de pessoas, e perdeu um total de 1,3 milhão a 1,5 milhão de seus próprios homens no decorrer de suas conquistas, o suficiente para deixar uma marca duradoura na população da nação cujos interesses ele supostamente lutava para fazer avançar. Em troca de ser nobre pelo novo ethos revolucionário, esperava-se que o soldado desse sua vida com mais disposição. E em troca de dar sua vida, ele receberia uma parcela de glória. Mas a glória democratizada, acessível ao soldado comum, era uma versão estranhamente despersonalizada da glória buscada pelos membros da elite guerreira tradicional. E eu quero que você imagine agora o orgulho de uma pessoa empunhando uma bandeira nacional, a glória que essa pessoa acha que está recebendo ao defender um hino, ao defender uma bandeira, ao defender uma nação, ao enviar uma bomba para outra nação, ao se dizer dono do mundo, ao se dizer dono dos embates internacionais. Tudo isso em nome do quê? De vidas que são entregues para a morte, voluntariamente para a morte. O cavaleiro, o samurai, queria glória para si mesmo como indivíduo, ou no máximo para sua linhagem nobre. Era seu próprio nome que ele anunciava em seu desafio ao inimigo no campo de batalha. Seu próprio nome que ele esperava que fosse lembrado para sempre em épicos e canções. Mas o tipo de glória oferecida aos homens nos exércitos de George Washington, Napoleão Bonaparte, todos os líderes militares desde sua época, não precisa ter nenhum nome associado a ela. A glória democratizada pode ser completamente anônima glória, do tipo celebrado na instituição peculiar do túmulo do soldado desconhecido. Até hoje é a tumba do soldado desconhecido, em que o soldado é enterrado ali, mas seu nome é simplesmente ignorado. E é exatamente o nome do túmulo, a tumba do soldado desconhecido. E aqui vira um altar para a guerra, e isso é a maior representação dessa democratização da glória. A glória que ele recebe não vai para o seu nome, vai para a sua nação, porque o soldado em si ninguém sabe o nome. Como escreve Benedict Anderson, não existem emblemas mais impressionantes da cultura moderna do nacionalismo do que cenotáfios e túmulos de soldados desconhecidos. O cerimonial público de reverência concedido a esses monumentos, precisamente porque ninguém sabe quem está dentro deles, não tem precedentes reais em épocas anteriores. Porque aqui a glória não é para um homem, não é para um nome, nem uma linhagem nobre. A glória é para essa divindade chamada nação. Esse novo tipo de glória não está ligado ao indivíduo, mas a um novo tipo de entidade, a coletividade hipotética que os revolucionários franceses anunciavam como La Nation. Se os exércitos revolucionários incentivavam a iniciativa individual, eles ainda eram exércitos de massa, como os do antigo regime. A revolução pode ter dado poder ao indivíduo, mas os exércitos revolucionários ainda estavam muito longe de serem coleções de cavaleiros, cada um carregando em sua própria busca de glória pessoal. Napoleão entendeu a diferença e reservou a noção de glória para a antiga tradição cavaleiresca. Os soldados modernos não deveriam confundir amor à pátria com amor à glória. Para um dos admiradores de Napoleão, o filósofo prussiano Hegel, a verdadeira valentia não era a valentia cavalheiresca, mas sim a verdadeira valentia das nações civilizadas, é sua disposição para o sacrifício a serviço do Estado, de modo que o indivíduo conta apenas como um entre muitos. Para quem não conhece a política de Hegel, eila aqui.
Não a coragem pessoal, mas a integração ao universal é o fator importante aqui. E o universal, significando a nação, e para Hegel, ainda mais entidades místicas além dela, foi, em primeiro lugar, o exército moderno de massa. E aí nós vamos carregar essa ideia aqui especificamente, né, e eu estou projetando, enquanto isso, as referências bibliográficas desse capítulo, a ideia desse nacionalismo em que o indivíduo ele vai perder a identidade, né? E nós vamos para o próximo capítulo de Ritos de Sangue, o capítulo 12, um bestiário imaginado. Não pensem que deixamos as bestas para trás. No dia 29 de agosto, às 19 horas, vamos falar sobre esse capítulo específico, tá? Não percam, já deixem agendado. E na próxima semana, gente, nós vamos para o capítulo 4 do Bom Livro, como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvarem a si mesmos. O capítulo 4, intitulado Tornando Paulo Menos Ruim Novamente, e agora falando sobre as mulheres brancas e como elas tentam salvar Paulo para salvarem também a si mesmas. Não percam, gente. Quem quer saber por que evangélicos são supremacistas, tem que ir lá na minha playlist do Bom Livro e começar a assistir live por live, a maratonar as playlists, porque disso já tem bastante conteúdo, gente. Não percam. Lembrando que estou com a minha rifa de inverno, com R$ 5 você tem 3 chances de ganhar 3 livros para 3 pessoas diferentes, hein? Wicked, Joana Dark e Madame Tussauds. Temos 2 livros da Dark Side, né? Uma editora maravilhosa, e a Joana Dark, que também é uma biografia importantíssima. Então, você pode, com R$ 5, ter uma chance para concorrer a esses 3 livros. Vão ser 3 ganhadores de uma vez só, tá? Com os R$ 5, você pode ser um desses 3 ganhadores. Você faz o Pix, escolhe quantas chances você quiser, 3 chances R$ 15, 4 chances R$ 20, e assim por diante. Faz o Pix no valor das chances e manda para o meu e-mail o seu nome completo, tá? E eu preciso do seu nome completo e do seu e-mail. Eu tenho 2 chaves Pix, uma é eetown@gmail.com e a outra chave Pix é angelanatel007@gmail.com. Esses 2 e-mails são minhas chaves Pix, que você pode fazer comprar, né, as suas chances para a rifa. Esses 3 livros vão ser sorteados no sorteio do dia 27 de julho, às 17 horas. Não perca, hein, gente? Baratíssima essa rifa. E lembrando que agora em julho temos um curso de metodologia científica, pesquisa e estado da arte. Quer aprender a fazer pesquisa? Quer entender como se fundamentar para a pesquisa? Em vez de ficar fazendo videozinho no YouTube de suas teorias das conspirações, venha aprender a fazer pesquisa com metodologia científica. São 2 dias o curso, dias 18 e 25 de julho, das 19 às 22 horas, né? Só as 2 noites. Vai ser gravado, então quem comprar não precisa estar ao vivo. Tem aulas gravadas para assistir quando quiser. R$ 99 o curso completíssimo com certificação. Lá pelo meu Linktree, do chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do meu canal, você tem o meu Linktree, e o Linktree tem todas as possibilidades, inclusive o novo curso. E se você quer adquirir minha tese de doutorado, não esqueça, R$ 130 com frete incluso. Você faz o pagamento por uma das minhas chaves Pix ou pelo link.mercadopago.com.br/AngelaNatel, e você pode parcelar pelo link do Mercado Pago, né? R$ 130 com frete incluso. Não esqueça de enviar para o meu e-mail seu nome completo e endereço dos Correios para eu fazer a dedicatória e postar nos Correios para você. Minha tese de doutorado, de Asherah Loruhamá, as violências das monoculturas na supressão do feminino no espaço sagrado em perspectiva feminista decolonial.
474 páginas de um resultado de uma pesquisa de 10 anos. Não perca, gente. E julho é a última momento para você adquirir ou o curso de hebraico bíblico ou o curso de grego bíblico, ou os dois, tá? Oportunidade única até julho de 2025, 15 horas cada um, introdução à língua e alfabetização, com muito material, aulas gravadas e certificação, gente. Se você quer adquirir os 36 cursos que estão à disposição nas áreas de Bíblia e Ciências da Religião, é R$ 1.200. O valor sem desconto é R$ 3.769. Mas por R$ 1.200 você adquire todos os 36 cursos, com acesso vitalício, gravado e certificação. Não perca, gente, beleza? Muito material para vocês. Opa! Muito bem, gente. Quem chegou, quem chegou, quem chegou? Moacir Malta, não está recebendo mensagem? O que aconteceu aí? Arthur Tavares Cortez, excelente explicação. Muito obrigada, Arthur. Obrigada pela presença. Gente, já deixem o seu like. Se vocês aproveitaram a aula, aproveitaram o capítulo, não deixem de deixar o seu like, compartilhem, comentem e deixem esse material também, revisem a playlist Ritos de Sangue e não esqueçam de ir maratonar a playlist Sacrifícios Humanos. Tem muita coisa já lá gravada, hein? Jesus da Shopee. E ainda nos obrigam por lei a participar dessa religião bélica. Socorro, exatamente. E o povo acha que é privilégio botar a mulherada também no alistamento, né? Vê se tem graça uma coisa dessa. Diretrix, ninguém é obrigado a participar de nenhuma religião ou culto. É, Diretrix? E o alistamento militar é o quê? Ele estava falando exatamente do alistamento militar obrigatório, exatamente. O alistamento militar, veja, você tem toda uma burocracia para justificar, né? Por que você não está indo, por que você não vai se alistar. Então, o que nós estamos falando aqui deem uma cuidada, tá, Diretrix? Dá uma cuidada que não é a primeira vez que acontece isso, de você ir no impulso. Pensa um pouco no que a pessoa está falando, e nós estamos falando aqui de nacionalismo, de militarização, e isso é religião, isso é culto, tá? E a gente tem que ficar esperto nisso, a gente tem que ficar atento a essas questões, e não ficar preso a só aquilo que tem nome de religião. Gente, não reduzir a problemática a religiões estabelecidas e autodenominadas religiões. Nós estamos falando que o nacionalismo, a nação é uma divindade, que a noção de nação, de Estado-nação, é uma invenção de uma divindade, e que isso precisa ser identificado, porque o nacionalismo é um culto e que tem todas as características, abusos e violências de cultos, tá? É muito importante que a gente tenha essa atenção e que perceba essa construção toda da Bárbara, né, no livro Ritos de Sangue, que nós precisamos ter essa percepção da guerra como um culto, como uma religião, como um rito de sacrifício. Então, por isso eu falo que a playlist de Ritos de Sangue está conectada à playlist de Ritos de Sangue. Porque a guerra, nós estamos trabalhando aqui a guerra como um ritual religioso, de sangue, de sacrifício humano, que é exatamente o que nós estamos presenciando em nossa época. E nós vamos ter uma live em breve, gente, também, sobre a polícia, tá? Sobre os sacrifícios de sangue realizados pela polícia, tá? E é verdade,
Lá os policiais de São Paulo que estão botando fogo em cruzes e alinhando massivamente a IURD. Sim, e nós temos que perceber que mesmo que não estejam associados a religiões institucionais, a, as polícias e a militarização é uma linha religiosa em si, mesmo que não estejam associadas às igrejas. É isso que a gente tem que trabalhar na nossa cabeça. Não precisa se associar a IURD para ser uma religião, para ser um culto, a polícia militar. Tá? E a gente tem que começar a perceber isso. Os policiais não precisam estar dentro das igrejas para a polícia militar ser um culto. Tá? E nós temos que cuidar com nós reduzirmos a experiência religiosa às instituições religiosas. Tá? Vamos cuidar com esse reducionismo nosso, com essa limitação, muitas vezes, cognitiva nossa, de que só permite enxergar religião nas igrejas. Quando não é só nas igrejas, é dentro dos quartéis. É dentro, não precisa ter culto no quartel para o quartel ser um culto. Percebe? Não precisa ter culto entre os soldados, entre os militares, para os militares serem um próprio culto religioso. E a guerra são sacrifícios humanos. É isso que nós estamos trabalhando aqui, construindo aqui junto com a autora do livro, tá? E eu já fiz live sobre guerra como sacrifício humano lá na playlist de sacrifícios humanos. Assistam novamente para entender que não precisa ter igreja envolvida, que não precisa ter culto religioso envolvido para ser religião. Beleza? Fica aqui o hashtag, fica a dica. Não percam as informações, as lives, as playlists e tornem-se membros do canal. Vocês que aproveitam os materiais aqui para vocês terem também acesso aos slides das lives, a mais materiais importantes que esses aqui. E não se preocupem, tá vindo lives incríveis por aí, gente. Não percam, tá bem? Muito obrigada pelas participações aqui no chat. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Muito obrigada pelos comentários. E lembrem, gente, prestem atenção no que eu acabei de dizer. Não precisa ter igreja envolvida para ser religião. Tá? Obrigada, viu, querido? Jesus da Shopee, uma ótima live, didática perfeita. Obrigada, viu? Tá na hora da gente começar a perceber a nossa religiosidade quando somos nacionalistas, quando colocamos a nossa... eu sou brasileiro. Grandes bosta. Não, Brasil é melhor que tudo. Brasil é uma invenção. Brasil é uma invenção. Brasil é uma divindade inventada. Para quê? Para anular todos os povos nativos que já moravam aqui. E que não era chamado Brasil, isso aqui não. Tá? Então, veja, lá. E quem não tem religião? Perceba que tudo que eu estou falando aqui, desde a primeira live dessa playlist, eu estou mostrando que o nacionalismo é uma religião. Que a guerra são sacrifícios humanos. Que você não precisa... você pode ser ateu, você pode ser... Não interessa. Você pode estar dentro desse sistema religioso quando você defende a polícia militar, quando você defende a sua nação acima das vidas, quando você coloca que a sua nacionalidade é algo acima da identidade de outras pessoas. Tudo isso é religião. E quem quer saber mais, pode adquirir meu curso Sociologia da Religião. Nós aprendemos sobre religião civil, que é aquilo que vocês muitas vezes não reconhecem que é religião, mas pela sociologia da religião é. Tá? Religião civil. Não percam Sociologia da Religião, um curso muito importante. Quem quer aprender, é só entrar no meu Linktree, tá lá o curso de Sociologia da Religião, tá lá o curso de Fenomenologia da Religião, e aí vamos ver se você não tem religião mesmo. Vamos ver. Duvido que você não tenha.
É só ir lá no meu curso de Fenomenologia da Religião e de Sociologia da Religião. Aí você vem me dizer depois se você tem mesmo ou não. Beleza? Muito obrigada, Tiago Faria Mello. Que bom que você está aqui, querido. Rousseau já dizia que o nacionalismo era uma religião civil, se não me engano. Sim, não só ele, tá? Ele também. Então, sociologia da religião, a gente trabalha que o nacionalismo como religião civil, sim. Com certeza. Beleza? E quem acha que a PM tem que continuar, também está dentro dessa religião. Estamos todos nos desconstruindo, Lloyd. Não se preocupe, que o importante é continuar aprendendo. Beleza? Muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários aqui no chat. Grande beijo para vocês. Nos vemos. Atenção, quem estiver em Curitiba, sábado, estarei na Livraria Vertove com exposição das réplicas de achados arqueológicos, com minha tese de doutorado, e vou palestrar lá falando sobre as violências das monoculturas contra a performance do feminino. Quem estiver em Curitiba, das 14 às 17 horas, na Livraria Vertove. Não percam, beleza? Se não, aproveitem as possibilidades pelo meu Linktree. Beijo para vocês, gente, e até a próxima. Tchau, pessoal!